Tema que nós usamos durante toda a quaresma. Uma palavra define isso. Oi? Fiel, né? Nós, a quaresma inteira, estamos usando o tema da fidelidade de Deus. Deus é fiel, Jesus é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade, da nossa traição. Qual é o sentimento ou a situação que um ato de infidelidade gera na pessoa que é fiel? Quando o marido abandona sua família, o que acontece com a esposa e os filhos? Eles ficam... Oi? Tristes, desamparados, abandonados. Nós vamos ver hoje, tanto no teatro como na mensagem, que mesmo desamparado por todos, Jesus permaneceu fiel. Por quê? Para nos trazer a vida e a salvação. Nós deixamos de propósito esses dois ramos de coqueirinho, que é para simbolizar os ramos de palmas, né? São muito parecidos, né? Os ramos que o povo, os discípulos e seguidores de Jesus usaram quando Jesus entrou em Jerusalém. A gente celebrou isso no culto passado, no culto do Domingo de Ramos. Jesus entrou em Jerusalém, foi saudado pelos seus seguidores. Alguns outros evangelistas dizem que a cidade saudou Jesus. E na verdade, na Sexta-feira Santa, dos seguidores de Jesus mesmo, os discípulos e seguidores, que usaram as palmas, os ramos, para dar boas-vindas ao Rei da Glória, nenhum desses discípulos permaneceu ao lado de Jesus. João parece que apareceu na crucificação. Jesus entregou Maria, sua mãe, para João, para ser o filho de Maria após a morte dele próprio e a subida dele aos céus, mas não mostra nenhum outro discípulo, nenhum outro seguidor. Nenhum discípulo ajudou Jesus a carregar a cruz. Apenas um homem chamado Simão Cirineu foi escolhido para levar a cruz. E desses 12 discípulos, um se matou, Judas Iscariotes, que traiu Jesus, foi infiel, e José de Arimateia, que não era um dos 12, era um discípulo, né? Ele foi o que tirou o corpo de Jesus da cruz, para que não ficasse durante o sábado ali crucificado. Lembrando que o sábado do judeu começa na sexta-feira ao entardecer, no pôr do sol. Então Jesus morreu 3 da tarde, mais ou menos, e eles tinham 3 horas para tirar o corpo de Jesus da cruz, porque ele não poderia passar o sábado ali crucificado, morto, né? Nós vamos ver agora um outro discípulo, que foi o que mais usou a palavra fidelidade e o que mais prometeu fidelidade a Jesus. E esse discípulo representa todos nós, representa o que nós fizemos e provavelmente continuaremos a fazer com Jesus. Vamos então acompanhar esse teatro. Eu vou ter que fazer um papel, não era isso previsto, mas o Giovanni, que seria esse apóstolo, o apóstolo Pedro, Giovanni teve uma crise renal e foi para o Paraná, foi para casa para tomar a canja da mãe. Então ele pede desculpas, ele teve que ir essa semana para lá. Eu farei o papel dele vestido de pastor mesmo, tá? A fidelidade de Deus contrasta com a nossa fidelidade. Pedro que o diga. Antes de Jesus ser entregue às autoridades, Pedro prometeu fidelidade eterna a ele. Vamos recordar. Mestre, ainda que todo mundo te abandone, eu jamais te abandonarei, eu juro. Eu afirmo a você que isso é verdade. Ainda esta noite, antes que o pai repete 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Não, mestre, eu juro que eu não farei isso. Logo após, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras para orar. Naquela mesma madrugada, Judas Iscariotes traiu Jesus e com um beijo entregou às autoridades judaicas. Diante do Sinédrio, Jesus é acusado de blasfêmia e sofre muitas humilhações. Enquanto isso, fora do Sinédrio, Pedro procura espantar o fio da madrugada. Você estava com
raio do céu na minha cabeça, mas eu juro que eu não conheço esse homem, agora me deixa em paz. Então nós vimos aqui, na verdade, o que acontece com Pedro. Pedro prometeu fidelidade a Jesus e Jesus disse, ainda essa noite você me negará 3 vezes. Jesus foi desamparado. A palavra desamparado, né, na Bíblia, ela tem a ver também, você passa para mim, para o próximo slide, a palavra desamparado, que Jesus usa na Bíblia, né, ela é aquele verbo ali, aquela palavrinha em grego, né, egkatelipes, que no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, é o azab. Então essas 2 palavras nós vamos ler, tanto no Antigo Testamento como no Novo, em diversas passagens. Tá? Essas 2 palavras significam mais do que um abandono. É aquele desamparo que você recebe e sente quando alguém de confiança te abandona, te deixa, te trai. É aquele marido que abandona o filho e desampara, trai a sua família, os seus filhos. É o amigo que fica desamparado quando o outro amigo, o sócio da sua empresa, rouba tudo na surdina e viaja para o exterior. É esse desamparo. Não é o desamparo simplesmente de ficar sozinho num canto, de estar abandonado na rua. É o desamparo de ser abandonado por quem mais você ama e ficar sozinho de todos os lados. Então, no próximo slide, nós vamos ver alguns versículos sobre desamparo. Né? O pessoal do teatro, se quiser sair, pode sair, não tem problema. Né? Em primeiro lugar, Deus no Antigo Testamento pergunta ao povo, né? Por que vocês me abandonaram? Vamos ler em conjunto esses 2 versículos, esse primeiro versículo de Jeremias, onde Deus faz essa pergunta. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram, estão pedindo licença a outros deuses, e adorando os ídolos que pegam com as suas próprias mãos. Então Deus pergunta para nós, por que vocês me desampararam, me abandonaram? Por que vocês quebraram a confiança que eu tenho em vocês? E todas as pessoas estão incluídas nessa quebra de aliança. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 3:23. Vamos ler em conjunto. Todos pecaram e abandonaram a presença gloriosa de Deus. Abandonar, desamparar significa precisar de. Porque você só é desamparado por alguém que você ama e por alguém de quem você precisa. Um filho é desamparado porque ele precisa da mãe. Uma família desamparada é abandonada porque a família precisa daquele pai, daquela mãe, e assim por diante. O desamparo é muito mais que o abandono. O abandono, abandonou. De repente eu não preciso da pessoa. Fico feliz, estou abandonado, mas estou feliz. Agora o desamparo é o abandono com carência. Eu careço, eu preciso dessa pessoa e ela não está mais do meu lado. Vamos adiante dessa. Né? Nessa próxima figura, nós temos ali uma flor colocada no asfalto. É um dos símbolos de desamparo, né? A flor sozinha, quase sem vida, jogada. De certa forma, é assim que nós deixamos o nosso próximo, quando desamparamos a Deus, quando abandonamos a Deus. Vejam que quando Deus diz, por que vocês me desamparam, Deus também está dizendo, eu preciso de vocês. Por que Deus precisa da gente? Porque Ele nos ama. Nós fazemos falta para Deus. Ele sente a nossa falta. Quando nós desamparamos a Deus, a Bíblia diz também que desamparamos ao nosso próximo. Por que isso? Porque aquele que não consegue estar com Deus, da mesma forma não consegue estar com o seu próximo. Por isso, desamparar a viúva e o órfão, diz Jeremias, é sinal de que o povo desamparou a Deus. O pecado que reina no mundo é sinal de que
o mundo, os seres humanos, nós cristãos também, desamparamos a Deus. E isso se reflete na flor no asfalto, nas crianças que estão lá fora sem amparo, nos órfãos, nas viúvas, nos desenganados, nos drogados, nos alcoólatras, naquelas pessoas em que o mundo diz: olha, se vira, cada um tem o que merece. O profeta Jeremias lembra que um dos sinais desse desamparo para o próximo é quando o agricultor naquela época colhia tudo, inclusive o que estava no chão. O que estava no chão, conforme a lei de Moisés, pertencia a quem? Aos pobres. O pobre podia entrar na plantação e colher tudo que estava no chão. O que caía no solo era do pobre, do órfão e da viúva. Mas as pessoas na época do profeta eram tão gananciosas que colhiam o que estava no chão. Os políticos são tão gananciosos que pegam o que é público. Nós somos tão gananciosos que sonegamos impostos para defender a nossa picanha, para defender o nosso carro importado, para defender as coisas que nós queremos ter. A verdade é que nós vivemos num mundo que não deixa o trigo cair no chão para o pobre. Antes que caia, a gente cata. Ou mesmo que caiu, a gente olha para os lados, pega e guarda para nós e diz: é meu, pois eu semeei. Né? O sinal de desamparo se mostra também no próximo slide. O nosso desamparo reflete-se no desamparo de Jesus. Vamos ler em conjunto o relato que Mateus traz da crucificação e morte. Às 3 da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Jesus foi desamparado pelo Pai. Por quê? Porque ele queria completar a sua missão, consumar a sua missão de nos salvar. E para isso ele precisava ser desamparado pelo Pai, abandonado, para que nós recebêssemos a companhia desse Deus que é fiel. Desse Deus que é tão fiel a nós, que ele abandona o seu Filho para morrer na cruz, a fim de estar ao lado da humanidade pecadora. O amor de Deus é um amor incompreensível, porque ele abandona o santo Filho dele na cruz para salvar a cada um de nós, para nos amparar, para recolher o seu povo que está afetado pelo pecado e espalhado na escuridão e nos restituir o direito de sermos filhos de Deus. Deus na cruz nos ampara, desamparando Jesus. Nós lemos em Isaías que eram os nossos pecados, as nossas doenças, que Jesus, o Cordeiro, estava carregando. Eram as nossas culpas que ele estava suportando. Foi isso que aconteceu na cruz. O desamparo de Jesus nos traz o amparo de Deus. Ele se coloca ao nosso lado. E isso tem reflexo em nossa vida. Nos faz buscar amparar o próximo, aquele que está ao nosso lado. Faz com que famílias se reúnam para suportar e amparar o seu próximo, o seu filho, o seu pai, a sua mãe. No próximo slide nós temos outro texto, onde nós vemos que o pai desamparou o filho na cruz, mas isso não durou muito tempo. No 3º dia, olha só o que o apóstolo Pedro diz. O que aconteceu no 3º dia? Vamos ler em conjunto. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal,
vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Jesus foi ressuscitado pelo Pai, foi amparado novamente pelo Pai. E ao ser amparado pelo Pai, Jesus sai da cova, sai da sepultura e deixa uma mensagem para as mulheres no domingo de manhã. Ele diz assim: avise Pedro e os demais. Pedro havia desamparado Jesus, negado Jesus. Jesus foi desamparado pelo Pai, para que Pedro e cada um de nós, servo infiel, pudéssemos ouvir no domingo de manhã bem cedo: avise Pedro, avise Gesiel, avise o Adilson, avise o seu Arnor, avise o seu Sebastião, de que eu estou vivo, de que eles não estão mais desamparados, mesmo eles, Pedro, seu Sebastião, Mário, Fernando, mesmo que eles tenham me desamparado, me abandonado, me traído e desamparado o próximo. Jesus ressuscita e se coloca ao nosso lado e nos ama. É isso que nós lemos no próximo slide. O amparo do Pai para o Filho se reflete no amparo do Filho para nós. É isso que Jesus conquistou para nós. Vamos ler o que está em vermelho. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Jesus, ao morrer na cruz, ele abre um caminho novo e vivo para o Pai. O amparo de Jesus por nós nos leva na companhia de Deus, na companhia do Pai. Por isso nós podemos entrar diante da presença de Deus, não mais com ramos de oliveira, de coqueiro, de palmas, para saudar o Rei, mas nós podemos nos aproximar de Deus com coragem, com fé e esperança, porque Jesus nos ampara. É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a fé verdadeira. No próximo slide, nós vemos a promessa de Deus, que Ele nunca nos deixará. Vamos ler esse poema. Esse poema é conhecido como o Poema do Amparo. O apóstolo Paulo escreve o Poema do Amparo para os coríntios. Vamos ler em conjunto. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca desesperados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. 2 Coríntios capítulo 4. Quem tiver a Bíblia, grafe, né? Nunca seremos desamparados. E essa promessa não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Não tem nada a ver com Pedro ter negado ou não, porque Jesus amparou Pedro e Tomé, que duvidaram, negaram. Jesus amparou também João, que estava ali no pé da cruz para ouvir de Jesus: eis aí o teu filho Maria, eis aí a tua mãe João. Jesus amparou todos os discípulos, ampara cada um de nós, sem que a gente tenha mérito ou dignidade. Jesus ampara o cristão que está aqui na igreja e ampara o mundo lá fora. A nossa missão é levar essa ressurreição, essa notícia maravilhosa do amparo de Deus e da promessa da ressurreição a todas as pessoas lá fora. É deixar com que essa mensagem crie raízes em nossa vida, em nosso coração, e faça com que a gente se sinta sempre amparado. O apóstolo Paulo, no próximo slide, diz: ainda que todos me abandonem, eu sei que Deus não me abandona. Vamos ler ali o que Paulo escreve a Timóteo, o desabafo que ele faz, mas a certeza que ele tinha em Deus. Na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram.
Espero que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo e deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrará de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Paulo diz: ainda que todos me abandonem, e de fato abandonaram, o Senhor ficou comigo. Ele me amparou, Ele me deu vitória, Ele me deu prosperidade. Mas quando a Bíblia fala em vitória e prosperidade, não está falando em ficar rico, não está falando só em cura e milagre, não. Quando a Bíblia fala em vitória, está dizendo a vitória sobre a morte. Ou seja, nós morreremos, mas ressuscitaremos. Sofreremos nessa vida, como diz Paulo em 2 Coríntios, mas não ficaremos desamparados, pois Deus ficou conosco na cruz e fica conosco hoje também. Ele promete isso na Epístola aos Hebreus. Olha só o que o apóstolo escreve. Esse é até o lema do meu casamento com a Camila. Vamos ler ali o que está em vermelho. Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, irmãos, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Vamos falar isso bem forte. O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor é quem nos ampara, é quem nos ajuda. Que mal alguém pode nos fazer? Por isso não temos mais razão para nos sentirmos desamparados, abandonados, tristes ou com medo, porque o Senhor nos ampara. Ele promete estar ao nosso lado sempre. O Pai prometeu isso em Hebreus. O Filho promete isso ao subir aos céus quando diz: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. O Espírito Santo promete isso quando no Pentecostes ele é enviado para habitar o coração da igreja, habitar o nosso coração. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repetem 3 vezes, e mais outras ainda, de que nunca nos abandonará e nunca nos deixará. Ainda que a gente negue a Jesus 3 vezes antes do cantar do galo, mesmo com o galo cantando, Deus não nos abandona e não nos desampara. Ainda que a gente traia Jesus, como fez Judas Iscariotes, ainda assim Jesus não desampara. Provavelmente, se Judas não tivesse se matado no sábado, no domingo de manhã, Jesus teria dito ao anjo: avise as mulheres assim, avise Judas, Pedro e os demais, que eu estou vivo. Ou seja, eles me desampararam, mas eu estou vivo. Jesus disse a Tomé, quando Tomé duvidou: paz seja com você. Ele não recriminou, ele não abandonou Tomé, mas o amparou. Por isso o amparo de Deus em nossa vida não depende da nossa dignidade ou mérito. Esse é o verdadeiro evangelho. Não depende de parar de fumar, de parar de beber, de parar isso, aquilo. Não depende de nada disso. É promessa de Deus estar ao nosso lado. Nós vamos buscar uma vida santificada, uma vida de justiça, para que o próximo veja em nós o amparo de Deus. É por isso que eu vou deixar de beber, por isso que eu vou deixar de fumar, é por isso que eu vou combater o vício. Não para que Deus esteja do meu lado, porque Ele vai estar do meu lado sempre, mas eu vou combater o pecado para que aquele que está lá no pecado no mundo olhe para mim e diga: esse homem tem um amparo de Deus, eu quero ouvir o que ele tem para me falar. É por isso que eu combato o pecado, não para ter a companhia de Deus, mas para estar ao lado do próximo que sofre e vive desamparado. Que Deus conceda a vocês rica medida dessa fé verdadeira e poderosa, que dá certeza do amparo de Deus em toda e qualquer situação. Aquela história que vocês ouviam quando eram crianças, eu pelo menos ouvia, né? Meu pai dizia: se Deus não pode entrar naquele lugar, você não pode entrar. Mas a verdade é que Deus entra em qualquer lugar que as suas ovelhas estão, mesmo nos lugares da perdição. Mesmo quando estamos aonde não deveríamos estar,
Deus está ali do nosso lado, pronto a nos resgatar e a nos amparar, assim que a gente cai e se arrepende. Que Deus possa amparar vocês